A visita do presidente brasileiro Jair Bolsonaro aos Estados Unidos será no próximo dia 19 de março. O modelo econômico adotado pelo presidente norte-americano, responsável pelo crescimento dos Estados Unidos em mais de 3% em 2018, deve pautar grande parte do encontro, é o que avalia a analista brasileiro que atua nos Estados Unidos. Nós vamos conversar agora com o Dr. Carlos Barbieri, que é consultor. Seja bem-vindo à Rádio Justiça, Dr. Carlos. Bom dia, obrigado pela oportunidade de trocar ideias contigo. Dr. Carlos, o que representa este encontro do presidente brasileiro Jair Bolsonaro com o norte-americano Donald Trump? O que pode acontecer? Olha, eu vejo isso aí da mesma maneira que o presidente Jair Bolsonaro representa o estado de espírito da nação brasileira e foi eleito em função disso. Esta reunião eu compararia com a mesma situação. Há uma grande expectativa por parte do governo americano, como por parte do governo brasileiro, no sentido de buscarem uma voz uníssona em termos da política econômica, da política internacional, e que eles pretendem trocar essas ideias no evento. Na verdade, é uma manifestação de interesse, uma manifestação de vontade para fazer com que as nações se aproximem mais. Eu não espero uma grande decisão em termos de acordos comerciais, porque eu não creio que o governo brasileiro tenha tido tempo de preparar uma pauta substancial o suficiente para que seja formalizada em termos de acordo. Nós acreditamos que vai haver uma explícita manifestação de vontade entre os dois governos. Certo. Então, essa questão seria mais uma visita de cordialidade, é isso? Eu diria que mais que de cordialidade, é uma visita de manifestação pública da aproximação entre as nações. Se a gente levar em conta o passado, em que o Brasil, dentro da sua política dos governos anteriores, se afastou de uma maneira formal, voluntária e unilateral dos Estados Unidos, o reencontro com um parceiro comercial como os Estados Unidos é fundamental. Lembremos que, em termos de comércio, os Estados Unidos, antes do governo anterior, dos governos anteriores, a partir de 2002, o Brasil representava 26% da pauta de comércio com os Estados Unidos, dos quais o Brasil exportava mais de 70%, 73% em manufaturados e semi-elaborados, o que representava algo extremamente interessante em termos de exportação, porque era uma exportação de alta qualidade que representava um ganho para o operário brasileiro, porque nós estamos prestigiando ao funcionário mais preparado. Com a pauta do governo, particularmente desde que o PT assumiu o governo, nós tivemos uma deterioração na qualidade da exportação e na quantidade. O volume de exportação chegou a tangenciar apenas 10% para os Estados Unidos, sendo formado basicamente de produtos de commodity. O que se espera é que desse encontro venhamos a ter efetivamente um aumento no relacionamento comercial, particularmente nas exportações brasileiras e principalmente na qualidade dos produtos que venham a fazer parte desta pauta. Para isso é evidente que nós precisamos de acordos comerciais e particularmente um acordo comercial bilateral com os Estados Unidos, que infelizmente eu não acho que nós tenhamos tido tempo de preparar isso, e nós, empresários brasileiros que estamos nos Estados Unidos, sentimos que esse ponto do detalhamento do acordo comercial ainda não foi formatado de uma maneira interessante para ambos os lados, ou particularmente para os exportadores brasileiros. Estamos conversando com o consultor Carlos Barbieri, direto dos Estados Unidos, em Boca Raton, a respeito da visita de Jair Bolsonaro ao presidente norte-americano Donald Trump, agora no dia 19 de março. No campo político e comportamental, esses dois presidentes são parecidos no entendimento do senhor, Dr. Carlos Barbieri? Eu creio que há uma grande semelhança entre eles, não apenas na política externa, que isso tem sido manifesto,
e a gente vê detalhamento aí na relação com a Venezuela e outras ditaduras, em que ambos os governos se afastaram e até condenaram de uma maneira pública a esses governos ditatoriais, como no ponto de vista da política interna. Quer dizer, a pauta econômica do Brasil hoje, seguindo de alguma forma a escola de Chicago, é a pauta econômica do presidente Trump. Isso nos Estados Unidos deu um resultado fabuloso. Os Estados Unidos saiu de uma situação de uma estagnação no seu crescimento para uma política de crescimento realmente significativo. Vejam que o Brasil está agora na sua retomada de desenvolvimento de 1,1%, alguma coisa de expectativa de PIB, e os Estados Unidos, no ano passado, passou a 3%, provavelmente deve ficar entre 3,2% no ano de 2018. Isso levou a um crescimento enorme não apenas do emprego nos Estados Unidos. Hoje nós temos alguma coisa em torno de 4% apenas de desemprego, que representa, na verdade, pleno emprego, como nós tivemos as áreas menos favorecidas sendo as mais favorecidas na política econômica. Então, nunca antes o afrodescendente ganhou tanto nos Estados Unidos, nem as minorias latinas. Isso a gente pode ver de uma maneira clara quando se sabe que o afrodescendente tinha quase 28% do nível de desemprego, e hoje está em menos de 6%. Ou seja, essa política econômica de crescimento trouxe para dentro daqueles com capacidade de compra um volume enorme da população, que tem mantido o crescimento econômico, melhorado a distribuição de renda e valorizado o salário dos funcionários. Quero crer que essa seja a política que está sendo implantada no Brasil. Eu imagino que, superadas as principais dificuldades políticas no Congresso, sendo feitas as reformas imprescindíveis, necessárias, nós vamos ter aqui uma possibilidade de crescimento no Brasil bastante significativa, não só do emprego, como do salário e particularmente da economia como um todo, né? Que vai, logicamente, carrear esse progresso. E a política chamada da Universidade de Chicago, onde até tive o prazer de estudar, será fortemente influenciadora desse novo surto de crescimento baseado na livre iniciativa. O que, respondendo à sua pergunta, objetivamente mostra uma identidade muito grande do ponto de vista político internacional e política econômica entre os dois governos. Falando de política internacional, Dr. Carlos Barbieri, é possível que Jair Bolsonaro e Donald Trump ou seja, coloquem na pauta a discussão da mudança da embaixada lá em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém? É possível que seja tratado, mas eu creio que a mensagem do governo brasileiro foi clara no sentido que a mudança é uma decisão, porém o prazo não está definido. Então nós queremos crer que vai caber ao Itamaraty, ao governo brasileiro, verificar qual é o momento para que essa formalização aconteça. E se é que vai acontecer ainda nesse governo. É uma pauta que os Estados Unidos, inclusive, não tem pressionado os seus aliados mais próximos a que seja seguida. Os interesses de cada país são diferentes no que diz respeito a Israel. Evidentemente, a ida do nosso ministro da Ciência e Tecnologia a Israel e os resultados da visita em termos de acordo podem fazer crer ao governo que a aproximação com Israel é significativamente interessante. Vai depender, logicamente, de uma análise mais ampla de se isso iria ou não prejudicar o relacionamento com o mundo árabe. Mas, seguramente é um ponto que pode ser abordado, mas não creio que venha a trazer nenhum tipo de mudança na política brasileira, que está numa pauta assim de aguardar o melhor momento. Muito bem. Nós conversamos com o consultor Carlos Barbieri, direto dos Estados Unidos, em Boca Raton. Ele falou a respeito, fez uma análise do encontro do presidente brasileiro Jair Bolsonaro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agora no próximo dia 19 de março. Dr. Carlos Barbieri, os agradecimentos. Nosso agradecimento de ter a oportunidade de compartilhar a opinião com o seu público que é tão seleto.
Ô, doutor Carlos, muito obrigado pela gentileza, um bom dia, forte abraço, hein? Para você também, um grande abraço, um ótimo dia em Brasília. Igualmente, tchau, tchau.